Chamar a Lu Tadeu para fazer parte do nosso paredão aqui internacional e da informação. Lu, vamos analisar um pouco esse cenário com a Venezuela, porque a decisão de Lula provocou uma forte reação do governo de Nicolás Maduro. Como disse o Américo, o líder chavista disse que o Itamaraty é controlado pelos Estados Unidos, que sempre conspiraram contra a Venezuela. Discurso que a esquerda sempre fez. Conta pra gente, como a comunidade da América do Sul tem visto esse cenário? Javier Milei tem se posicionado? Tem visto que a postura do Brasil é correta nesse caso? Ou, eventualmente, outros países da região? Uribe, Tainá, Américo, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha, por aqui nenhum pronunciamento sobre o que aconteceu nos BRICS. Aqui na Argentina não teve nenhuma menção em relação a isso e, de fato, países que entraram também nessa lista dos países convidados, como Bolívia e Cuba, também não tem pronunciamento sobre isso. Porém, é importante ressaltar que esses dois países estão atravessando momentos políticos muito complexos, né? A Bolívia aí com toda a crise, inclusive com o ex-presidente Evo Morales denunciando que supostamente atiraram no carro dele nesse fim de semana, e Cuba passando por uma grave crise energética com diversos apagões que estão afetando aí gravemente o país. E o Nicolás Maduro, o pronunciamento dele sobre isso foi bastante duro, principalmente contra o Itamaraty, poupando o presidente Lula. Ontem, num programa de televisão dele, que é transmitido na televisão estatal, ele disse, como você mencionou, Uribe, que o Itamaraty sempre conspirou contra a Venezuela, fez inclusive um retrospecto aí, lembrando da dificuldade que a Venezuela teve para entrar no Mercosul, diz que a Venezuela conseguia preencher requisitos e aí que o Itamaraty se opunha, e aí que só conseguiu entrar depois que houve o impeachment contra o ex-presidente paraguaio Fernando Lugo, e com vontade de Dilma Rousseff, diz que não ia dar mais detalhes sobre isso, porque tem coisas que não podem ser ditas, mas que em algum momento isso ia ser conhecido. Disse que houve uma vontade de aço da presidente Dilma para que a Venezuela entrasse no Mercosul. E aí fez duras críticas ao Itamaraty, chegou a falar que a Venezuela, que havia um consenso para a entrada da Venezuela nos BRICS, com um voto afirmativo de todos os países, que o Brasil chegou a falar em diversas reuniões nas negociações que não vetaria a Venezuela. Ele diz, inclusive, que falou pessoalmente com o chanceler Mauro Vieira, que Mauro Vieira teria dito para ele que a Venezuela não seria vetada, mas aí ele atribui essa decisão de vetar a Venezuela ao secretário para a Ásia e Pacífico do Itamaraty, que é o principal negociador do Brasil nos BRICS, o Eduardo Saboia. Ele diz que esse funcionário tem um histórico muito questionado no Brasil, que é bolsonarista, chamou Eduardo Saboia de fascista e diz que ele foi a voz lá nas reuniões dos BRICS dizendo que a Venezuela não estava nessa lista dos países convidados. Chegou a falar, como você mencionou, que o Itamaraty tem vínculos com o Departamento de Estado, diz que não tem nenhum funcionário do Itamaraty que não tenha laços com o Departamento de Estado. Acusação bastante grave feitas pelo Nicolás Maduro, mas quando ele é perguntado, ele estava sendo entrevistado por dois jornalistas chavistas, e quando ele é perguntado especificamente sobre o presidente Lula, ele diz que prefere não comentar, que prefere que Lula seja bem informado sobre a situação e que espera que depois Lula se pronuncie. Ele foi inclusive perguntado sobre a fala do procurador-geral, que acusou Lula de mentir para não ir na cúpula. Ele diz que quem tem que falar sobre isso são os médicos e o próprio Lula, que ele não ia se pronunciar.